ao Alzheimer vai ajudar vocês a entenderem para usar em vocês próprios, mas também para usar em outras pessoas, ajudar outras pessoas com Alzheimer, seja um Alzheimer mais inicial, moderado, um Alzheimer mais grave. Então, a gente vai entender tudo isso aqui. Dentro do que eu vou falar dos óleos essenciais. No final, vamos ter essa sinergia aromática aqui para Alzheimer. Vamos falar um pouquinho de hormônios bioidênticos, um pouquinho da dieta FMD, que é a dieta que imita o jejum, e também, lógico, dos óleos essenciais aqui. Eu fiz uma analogia para vocês, né? Então, essa analogia de uma biblioteca. Então, vamos entender aqui o Alzheimer de acordo, como se fosse uma biblioteca. Olha só. Então, o cérebro é como se fosse uma biblioteca e teve o início de um incêndio ali. Só que esse incêndio, no início, ele está silencioso. Ninguém está vendo, tem poucas coisas indicando algum problema, né? Então, o cérebro é comparado a uma vasta biblioteca, onde as memórias, habilidades e emoções são armazenadas como livros em prateleiras organizadas. Os neurônios, o que são os neurônios? São essas células, eu vou mostrar aqui para vocês, que estão lá no nosso cérebro, lógico, não só no cérebro, estão no intestino, e que eles fazem a conexão para que haja a informação. Tem que haver a conexão de um neurônio para outro, a passagem de informação de um neurônio para outro. Então, esses neurônios, eles são os bibliotecários. Eles são os responsáveis por arquivar e recuperar informações sempre que necessário. Com o tempo, esse incêndio que era silencioso, ele começa devido a uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica também é chamada de inflamação silenciosa, que é chamada de inflamação subclínica. Por quê? Porque é uma inflamação diferente. É uma inflamação que não causa ali, normalmente não causa aquela vermelhidão, aquele inchaço, né, que a gente é acostumado, como, por exemplo, quando a gente sofre um trauma no braço, aí fica aquele inchado, fica edema, fica dor, calor, né, fica quente. Essa inflamação crônica é diferente. Essa inflamação crônica, mais que 85% começa no intestino. Então, olha a importância no Alzheimer de cuidar do intestino. Todo paciente com Alzheimer tem que começar o seu tratamento pelo intestino. E aí, essa inflamação crônica prejudica a eficiência desses neurônios, ameaçando a integridade das memórias. Então, eu fiz essa analogia com a biblioteca. A gente vai entender os mecanismos aqui que levam ao Alzheimer. Esse aqui é o neurônio normal. Então, nesse neurônio normal, você tem aqui como se fosse a cabeça do neurônio, tem os axônios, dendritos, e esse neurônio aqui está tudo tranquilo. Então, imagine que tem um neurônio aqui, tem outro neurônio aqui, está tendo as informações passando de um neurônio para outro e correndo aqui pelos axônios aqui de uma forma tranquilona. No Alzheimer, se você está vendo aqui como se fosse uma tomografia computadorizada da cabeça, perceba que essa parte branca é o córtex cerebral. A medula e o córtex cerebral. Essa parte branca é a medula e o córtex cerebral aqui acinzentado. E vejam essa parte pretinha aqui. Isso aqui são os ventrículos cerebrais. E aqui onde é preto é como se fosse um espaço. O cérebro normal é esse do lado esquerdo aqui. Veja como é um cérebro maior, ocupando todo o espaço ali no cérebro. Os ventrículos são pequenininhos, né? Esses espaços aqui chamados ventrículo, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, tal, são pequenininhos. E no cérebro com Alzheimer, olha o que acontece. O córtex cerebral diminui muito o tamanho dele em comparação ao cérebro normal. Os ventrículos dilatam e esses espaços ficam todos dilatados. Por quê? E o cérebro diminui de tamanho. Por quê? Porque os neurônios estão morrendo. Então, o cérebro está diminuindo de tamanho e está ocorrendo isso aqui no cérebro do paciente com Alzheimer.
E o que está ocorrendo lá dentro? Então, quando eu vou falar de algumas coisas aqui, como hiperfosforilação da proteína tal, eu vou falar de emaranhados neurofibrilares, eu vou falar de placas beta-amiloides, né, que são esses peptídeos aqui beta-amiloides, que é o que ocorre no Alzheimer. Então, vamos entender um pouquinho aqui, porque isso aqui é importante, porque quando eu for falar dos óleos essenciais, eu vou voltar para esse assunto, tá? Então, essas placas beta-amiloides, esses emaranhados de tal, a hiperfosforilação da proteína tal, obstruções e colapso estrutural. Essas placas beta-amiloides, elas se acumulam entre os neurônios, dificultando a comunicação e bloqueando o acesso às memórias, como caixas, obstruindo corredores. E por que elas se formam, essas placas beta-amiloides? Principalmente por uma coisa chamada resistência à insulina e também uma inflamação crônica que começa, geralmente, lá embaixo, lá no intestino. Essa inflamação, essas células inflamatórias, elas vão lá nos receptores, nas células, nós temos trilhões de células, né? Essas células têm o quê? Tem uma membrana e tem os receptores do lado de insulina. A insulina, que é produzida pelo pâncreas, ela é liberada toda vez que você come um carboidrato que vai ser liberado, que vai ser quebrado em glicose, frutose, vai ser absorvido lá no intestino, vai para o sangue, e essa glicose, toda vez que chega lá no sangue, a insulina vai lá, é liberada. Só que, se o seu intestino estiver disfuncional, se ele estiver cheio de buracos, que é chamado ligante, desbiose intestinal, tá cheio de toxinas, né? Porcarias aí vindas aí de industrializados, tá comendo muito carboidrato, tá comendo muita caseína de leite de vaca, glúten. O que está ocorrendo? Buracos estão sendo formados ali no intestino devido à hiperestimulação da zonulina. Essa zonulina abre esses buracos e células grandes entram, inclusive bactérias, lipopolissacarídeos de bactérias ali patogênicas. E aí o que vai ocorrer? Uma inflamação naquela área ali no intestino. Só que essa inflamação não fica só ali, ela vai para outros locais, inclusive lá nos receptores de insulina, ele vai diminuir a sensibilidade dos receptores de insulina. A insulina se liga e quase não tem ação. O que a insulina vai fazer? Colocar a glicose do sangue para dentro das células. Lá dentro das células, essa glicose é importantíssima, porque vai alimentar as células, entre aspas. Ela vai lá nas mitocôndrias e a glicose vai ser transformada, basicamente, vai ser transformada em energia e calor, dando vida às células. Se a glicose não entra, as células vão ter problemas ali nas mitocôndrias. Então, quando tem resistência à insulina, a glicose não está entrando. Agora, imagine isso lá nas células do cérebro, nos neurônios. Se a glicose não entra, o cérebro vai morrendo, tá? Porque o cérebro não produz a própria glicose. Ele precisa da glicose que você se alimenta. Então, o cérebro vai morrendo. E aí, com isso, com o excesso de glicose lá no sangue, lá no cérebro, no lado de fora da célula, né, lá no sangue, onde não deveria estar esse excesso de glicose, deveria estar entrando nas células, e aí ele fica lá, vai também sofrer um processo de glicação. Essa glicação é a caramelização do seu cérebro ali, tá? Então, a resistência à insulina, o excesso de glicose, a partir de glicação, que aí entra os produtos finais de glicação avançada, que vão caramelizar o seu cérebro, ou o cérebro da pessoa com Alzheimer, é por isso que a gente chama que o Alzheimer é uma diabetes mellitus tipo 3, porque é diretamente ligado a esses fatores, somente excesso de glicose lá no sangue e resistência à insulina, que não está entrando no cérebro. Então, essas placas beta-amiloides se acumulam entre os neurônios, dificultam a comunicação, bloqueando o acesso às memórias, como caixas obstruindo corredores. Essa proteína tal, ela vai ser hiperfosforilada, ou seja,
excesso de fósforo que entra nessa proteína tal, formando emaranhados neurofibrilares, como se fosse um monte de cordas ali formando os nós ali, né? E esses emaranhados neurofibrilares vão destruir os trilhos internos da biblioteca. Então, ele vai impedir o transporte de informações entre um neurônio e outro, e também dentro do próprio neurônio. E esse colapso estrutural leva à perda progressiva de memórias, começando pelas mais recentes, porque a primeira área que é afetada é o hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro que vocês vão ver esse hipocampo. É uma área do cérebro que é responsável pela memória recente, ele está lá no sistema límbico, é responsável pela memória recente. E para que haja uma memória de longo prazo, precisa que, principalmente no sono, essa informação recente seja armazenada de longo prazo lá no córtex cerebral, que vá para outra área. Só que no Alzheimer, as primeiras células, os primeiros neurônios que vão morrendo é dessa região do hipocampo. Tanto é que o paciente com Alzheimer, ele lembra de coisas antigas, lá de 1930, mas não lembra o nome do filho que está ali na frente dele. Então, essa área vai sumindo, né? Vai morrendo. Uma deficiência energética cerebral. Então, eu falei para vocês que as mitocôndrias são responsáveis pela transformação, por exemplo, da glicose, não só da glicose, mas também dos ácidos graxos livres, em energia e calor. Então, quando eu falo de energia, estou falando aqui de mitocôndrias, tá? Deficiência energética cerebral e o apagão das luzes. O cérebro com Alzheimer, olha só, apresenta resistência insulínica, dificultando o uso da glicose, causando neuroglicopenia, que é uma fome energética cerebral. O cérebro do paciente com Alzheimer está com fome, está querendo comer e não está recebendo o substrato que vai dar energia e calor para ele. Essas mitocôndrias danificadas não conseguem produzir energia suficiente, resultando em falhas no sistema elétrico da biblioteca. E essa falta de energia compromete a síntese de neurotransmissores e a manutenção das funções cognitivas essenciais. Estratégias para apagar o incêndio e restaurar a biblioteca. Um deles é melhorar a qualidade do sono. Por quê? O sono profundo, quando você dorme, principalmente quando você entra num platô ali de 3 horas, em que a sua pineal está dormindo nessa hora, então ela está relaxando, como se estivesse relaxando, então esse platô de 3 horas ali durante o sono profundo, ele vai ativar um sistema que é como se fosse o sistema linfático do cérebro, que é chamado de sistema glinfágico. Esse sistema linfágico, ele vai varrer as porcarias que foram produzidas durante o dia, como, por exemplo, os radicais livres. Todos nós estamos agora produzindo muitos radicais livres. A gente está acordado, a gente está estudando, a gente está ouvindo, a gente está usando o nosso cérebro aqui, e as mitocôndrias, quando funcionam, produzem radicais livres. Só que nosso sistema antioxidante é poderoso, então a gente consegue combater para que não vire estresse oxidativo. E é nesse sono aqui que vai ativar esse sistema linfático, que além de varrer os radicais livres, também vão promover a limpeza das placas beta-amiloides. Aí vem a questão de você ter muito cuidado com o seu sono, de você dormir bem, você fazer rotina do sono, você ter uma preocupação em não usar celular antes de dormir, de você ter uma qualidade de sono, e se você não está fazendo a reposição da melatonina, você tem acima lá de 35, 40 anos de idade, já tem que começar a pensar em usar melatonina, porque a melatonina vai caindo a partir ali dos 30 anos de idade, sendo que aos 50 anos você só tem 30% da melatonina. E a melatonina é o antioxidante mais poderoso que existe, principalmente porque é a melatonina que vai fazer esse platô de 3 horas ali, em níveis adequados, a melatonina em níveis adequados, esse platô, para que haja
essa limpeza dessas placas beta-amiloides. Perfeito? Alimentação adequada, a dieta FMD, que eu vou falar um pouquinho, que é a dieta que imita o jejum intermitente, né? Reduz inflamação e também diminui resistência insulínica, restaurando o metabolismo cerebral. Aí, atividade física importantíssima para o paciente aí com Alzheimer, para qualquer tipo de demência, né? Principalmente musculação, óleos essenciais, modulação hormonal, contribui para a neurogênese, que é a formação ali de novos neurônios, principalmente nessa área do hipocampo, que é chamado de neurogênese do hipocampo, proteção dos neurônios e equilíbrio do ambiente cerebral. Então, só para vocês entenderem, porque eu vou falar agora de óleos essenciais, esses mecanismos fisiológicos do Alzheimer, que é da inflamação e degeneração, é importante vocês entenderem esses conceitos aqui, tá bom? Porque ao entender esses conceitos, a gente vai entender o que a gente vai fazer, como é que os óleos essenciais vão atuar e como é que a gente vai fazer a nossa sinergia para melhorar tudo isso aqui, perfeito? Então, a Elizabeth, quem é que está perguntando? Eu gostaria de uma sinergia para esquecimento. Então, no final, vai ter uma sinergia para Alzheimer aqui, perfeito? Tá bom? Então, vamos ver isso aqui, os mecanismos fisiológicos do Alzheimer, da inflamação à degeneração, a inflamação silenciosa no hipocampo. O que é o hipocampo? É a área no cérebro da memória recente. E os fatores que levam a isso. Olha só. Então, a inflamação crônica de baixo grau no hipocampo, então, essas células inflamatórias, principalmente lá no cérebro, nós temos as micróglias, né, que são as células inflamatórias do cérebro, só que ela está sendo hiperestimulada, não é aquela inflamação que dura 2, 3 dias, 7 dias, é aquela inflamação que dura meses, anos, décadas, tá? Então, essa inflamação crônica de baixo grau no hipocampo é alimentada por resistência insulínica, disbiose intestinal. O que tem a ver? Alzheimer, que é lá no cérebro com o intestino, tudo a ver. Toxinas ambientais, alimentos ultraprocessados, privação de sono, estresse crônico. Então, citocinas inflamatórias como interleucina 1 beta, interleucina 6, fator necrose tumoral alfa, compromete a comunicação das sinapses. O que é sinapse? É um buraco, é uma fenda que tem entre um neurônio e o outro. Então, certos neurônios, eles não se comunicam, não se ligam um no outro. Eles precisam que haja, porque tem esse buraco, essa fenda sináptica, ele precisa que haja neurotransmissores. Serotonina, dopamina, né, que vocês já conhecem, precisa desses neurotransmissores. E essas citocinas inflamatórias, eles vão comprometer essa comunicação entre esses neurotransmissores e também a plasticidade neuronal. Plasticidade, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de qualidade de neurônios, a gente está falando de qualidade de informação entre neurônio e outro, tá? E o processo inflamatório pode durar décadas antes de se manifestar clinicamente, prejudicando gradualmente a função dos neurônios. Olha essa figura aqui, que aí vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. Aqui é um cérebro normal, aqui é uma tomografia, né? Então, a tomografia, aqui é o hipocampo, isso aqui é o córtex cerebral, medula, da medula, aqui os ventrículos, né, cerebral. Então, isso aqui é um cérebro normal, tá tudo direitinho, bonitinho, cérebro grande, né, neurônio saudável. O cérebro com doença de Alzheimer tem um encolhimento desse córtex cerebral, os ventrículos aumentam de tamanho e tem um encolhimento do hipocampo, que é essa área da memória recente. Mas o que está levando tudo isso aqui? Olha só, esse neurônio aqui, esse aqui está todo limpinho, esse aqui está cheio de emaranhados neurofibrilares da proteína tau. E também essas placas beta-amiloides aqui. Esse neurônio aqui está morrendo. Tá? Acúmulo de beta-amiloides por falha no sistema de limpeza cerebral. O sistema linfático, ativado durante o sono profundo, é responsável por remover
proteínas mal dobradas e toxinas do cérebro. A privação do sono, baixos níveis de melatonina e inflamação crônica levam ao acúmulo de placas beta-amiloides, formadas por fragmentos insolúveis da beta-42. Essas placas vão bloquear a comunicação entre um neurônio e outro, aumenta o estresse oxidativo e ativa a micróglia, que é essas células inflamatórias, que é responsável, na verdade, a micróglia é responsável pelo sistema imune cerebral, perpetuando a inflamação cerebral. E aí o que acontece, como a gente viu, deficiência energética cerebral e o ciclo vicioso da neurodegeneração. Essas mitocôndrias danificadas e a resistência à insulina impedem a entrada de glicose nos neurônios, e aí essa neuroglicopenia, que é a fome do cérebro, né? Essa deficiência energética reduz a atividade dessa enzima, que é o PDH, que aumenta a produção de radicais livres e prejudica a síntese dos neurotransmissores lá nos neurônios. E esse ciclo vicioso entre inflamação, acúmulo de beta-amiloide, disfunção de tal e deficiência energética perpetua a morte neuronal e a progressão do Alzheimer. E o que os óleos essenciais vão fazer aqui? O que eles vão atuar? Como é que eles vão atuar? Então, os óleos essenciais no suporte ao Alzheimer, mecanismos e exemplos práticos, né? Efeitos centrais dos óleos essenciais no cérebro com Alzheimer. Os óleos essenciais são substâncias, então vocês já sabem que são substâncias voláteis, lipofílicas. A vantagem é que ela atravessa a barreira hematoencefálica. O que é essa barreira hematoencefálica? Essa barreira hematoencefálica é uma proteção do cérebro contra o que vem debaixo do nosso corpo. Então, tem toxinas, tem substâncias, tem células inflamatórias. Então, essa barreira ela vai evitar que tudo entre no seu cérebro. Só que tem pessoas que, principalmente, novamente, por inflamação crônica e excesso de toxinas, essa barreira ela vai estar cheia de buracos também, que é chamada de leak brain. E aí, essas toxinas, tudo vai começar a entrar lá no cérebro. Então, os óleos essenciais, eles têm essa vantagem que eles atravessam a barreira hematoencefálica, atuando diretamente nos neurônios, astócitos e a microglia, ou micróglia, né? Micróglia, que faz parte do sistema imune do cérebro. Então, as ações dos óleos essenciais incluem o que ele vai fazer lá no cérebro? Vai trazer mais oxigênio para o cérebro, vai levar mais vitaminas e minerais, porque está melhorando a microcirculação cerebral. Além disso, os óleos estimulam a função das mitocôndrias, ali que eu falei para vocês, e a modulação de neurotransmissores, como o GABA, que é o neurotransmissor inibitório, né? Então, que deixa o seu cérebro mais calmo. O glutamato, que é importantíssimo para a gente, tanto para motivação quanto para a memória, mas o excesso dele pode levar à intoxicação por glutamato, com excesso de entrada de cálcio, e aí isso é um problema. Também acetilcolina, que é um dos neurotransmissores mais responsáveis pela memória, dopamina e serotonina. Esses são chamados neurotransmissores do prazer, né? Possuem efeitos anti-inflamatórios, os óleos essenciais possuem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, aumentam o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é responsável pela neuroplasticidade, né? A qualidade dos neurônios, a formação de novas vias neurais, promovem a regeneração sináptica, né? Que a sinapse é aquela fenda, aquele buraco que tem entre um neurônio e o outro, que precisa dos neurotransmissores, protegem os dendritos, quando você vê a cabeça ali do neurônio, e os axônios. Então, vamos ver como é que eles fazem isso. O alecrim, aqui, o alecrim quimiotipo cineol, ele é importante aqui na memória e comunicação neuronal. Ele tem o principal ativo, que é um 8-cineol, que é chamado de eucaliptol. E olha o que ele faz. Essa enzima aqui, acetilcolinesterase, ela está lá na fenda sináptica, ela está lá naquele buraco que eu falei entre um neurônio e outro. Essa acetilcolinesterase, ela degrada a acetilcolina. Isso normalmente acontece, está acontecendo com a gente. Só que no nível normal. Ela vai lá, pega alguma acetilcolina, é quebrada em colina e acetil, volta para o neurônio,
novamente é transformado, só que no Alzheimer tem um excesso dessa enzima, acetilcolinesterase. Aí o que vai acontecer? Ela vai degradar quase toda a acetilcolina, de forma que quase nenhuma acetilcolina chega no outro neurônio. E aí não vai ter a transmissão da informação e da memória. Então, o 8-cineol aqui do alecrim, que é o cineol, ele vai inibir essa enzima e, com isso, a acetilcolina consegue passar mais de um lado para o outro, melhora a memória de curto prazo. Estudos mostram melhora na performance cognitiva, estímulo da circulação cerebral, pois causa uma vasodilatação suave ali no cérebro. E o alecrim facilita a comunicação entre os neurônios, agilizando o acesso às memórias armazenadas. Hortelã-pimenta. Então, o que é que o hortelã-pimenta, pentapiperito, vai fazer? Vai dar energia e vai levar ao alerta cerebral, vai te deixar mais alerta, né? Assim como o alecrim. Compostos como mentol e mentona estimulam a glicólise, a quebra da glicose, essa glicose entra no ciclo de Krebs, também vai aumentar a oxigenação cerebral, vai causar um aumento no calibre desses vasos, chegando mais sangue ali nesses capilares cerebrais, né? Que é a microcirculação cerebral. O hortelã-pimenta reduz a fadiga mental, melhora o estado de alerta e é útil em fases precoces do Alzheimer, onde há um comprometimento energético. Pode ser utilizado via aromaterapia, sublingual, em cápsulas com óleo de coco fracionado para restaurar a energia cerebral. Eu vou mostrar uma sinergia ali, a gente vai ver como é que usa. A lavanda angustifolia, que é a proteção contra excitotoxicidade. O que é isso? Lembra do glutamato, que eu falei que é o neurotransmissor excitatório? O GABA é o neurotransmissor inibitório, deixa seu cérebro mais calmo, mais tranquilão. O glutamato, ele excita seu cérebro. Só que quando ele é excitado em excesso, isso é chamado de excitotoxicidade pelo glutamato e cálcio, né? E aí isso é um problemão, porque pode levar a ansiedade generalizada, a transtornos como um TDAH inexplicável, né? A própria agitação do Alzheimer, né? Pacientes com Alzheimer, principalmente no final da tarde, eles ficam bastante agressivos, e também ansiedade. Então, o que a lavanda vai fazer? Linalol e acetato de linalina vão modular o equilíbrio entre o GABA e o glutamato. GABA inibitório, glutamato excitatório. Então, eles têm que estar em equilíbrio, nem para mais, nem para menos, reduzindo a excitotoxicidade e a morte neuronal. Essa morte neuronal vai ocorrer pelo excesso do cálcio que entra lá no cérebro, tá? Nos neurônios. Atua como calmante ansiolítico, ou seja, quebra a ansiedade, melhora o sono profundo. Aí vocês lembram lá do sistema linfático, né, que vai varrer aquelas proteínas que estão sendo produzidas de dia, e vai varrer também os radicais livres. Vai modular o cortisol, que é o hormônio do estresse, e reduz o estresse crônico. A lavanda protege sinapses em regiões do sistema límbico, né, que é o cérebro emocional, que são essenciais para a memória emocional e o bem-estar do paciente. Frankincense, Boswellia artéria sacra, né? Neuroproteção e regeneração estrutural. Então, vamos entender isso aqui. Alfa-pineno, isensol, limoneno, eles vão inibir as citocinas inflamatórias, que são mensageiros que vão levar à inflamação. Aumentam o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que está ligado à neuroplasticidade, a melhora na qualidade dos neurônios e das informações entre um neurônio e o outro, e formação de novos caminhos neurais. Eles modulam a apoptose é morte de células, né, morte de neurônios. Então, no Alzheimer está ocorrendo muita apoptose de células saudáveis. Isso é terrível. O frankincense também, o olíbano, promove neurogênese, principalmente ali na região do hipocampo, né? A formação de novos neurônios, porque os neurônios estão morrendo, e aí o olíbano ele vai estimular a neurogênese. E a plasticidade sináptica. O uso contínuo está associado à redução da degeneração hipocampal. O hipocampo, aquela região do cérebro da memória recente,
e melhora da comunicação entre as regiões corticais, tá? E ele vai atuar como um restaurador estrutural, reparando corredores e trilhos danificados naquela analogia que eu falei da biblioteca central, perfeito? Manjericão doce, ocimum basílico, foco, proteção sináptica e equilíbrio emocional. Então, o que ele vai fazer? Compostos como linalol, estragol, metilchabicol atuam sobre os receptores NMDA. Que receptores são esses? É o do glutamato e os canais de cálcio. Lembra que eu falei o excesso de glutamato vai fazer com que entre muito cálcio? Então, o manjericão doce, através do linalol, estragol e metilchabicol, eles vão atuar sobre esses receptores, diminuindo a atividade do glutamato e a entrada do cálcio, essenciais para a memória de longo prazo. Protege sinapses colinérgicas, lembra da acetilcolina, né, que aquela enzima, a acetilcolinesterase, a acetilcolinesterase, ela degrada a acetilcolina. Então, o excesso dela vai diminuir a acetilcolina, e a acetilcolina é importante para a memória. Então, o manjericão doce, ele vai proteger essas sinapses colinérgicas, tem efeito calmante e antidepressivo, sendo útil em casos de irritabilidade e agitação. Ele estimula foco, reduz estresse oxidativo, melhora a performance em tarefas cognitivas complexas, como estudo aí para vestibular, para concurso, né? Então, essa química dos óleos essenciais, sua ação cerebral, monoterpenos como o 8-cineol, linalol, alfa-pineno, modulam os canais iônicos, a gente está falando do cálcio, o NMDA, né, o receptor do glutamato, os neurotransmissores, GABA, glutamato, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, expressão gênica, promovendo equilíbrio neuronal. Sua natureza lipofílica e baixo peso molecular dos óleos essenciais permitem rápida difusão através da barreira hematoencefálica, não chega bem no cérebro, atingindo alvos cerebrais específicos. Induzem neurogênese via BDNF, reduzem microinflamações, agem como mensageiros químicos naturais, favorecendo a regeneração do ambiente cerebral. Quais são as referências? Então, tem bastante referências aqui. Tudo isso aqui são as referências do que eu falei aqui, tá? Tá tudo bonitinho. Esse aqui, por exemplo, da acetilcolinesterase, novamente, os óleos essenciais na acetilcolinesterase, a lavanda, isso aqui é esteca, outros aqui relacionados à acetilcolinesterase, então tudo isso aqui, Carvacrol, aí já Carvacrol Timol, então outros trabalhos científicos com outros óleos essenciais, neurofarmacologia do óleo essencial de bergamota aqui ou seja, atuando aqui no cérebro, né? Então tem várias coisas aqui, tem muitos trabalhos científicos, olha aqui, vou diminuir aqui para vocês verem. Lembrando que essa aula aqui vai ficar gravada para o pessoal da Escola Vida Aromática, tá? E também quem ficar até o final vai ter a oportunidade de entender como é que pode adquirir também a gravação dessa aula e o e-bookzinho dessa aula aqui também, tá? De tudo que eu estou falando aqui. Estratégias integradas para prevenção e cuidado do Alzheimer, importância da prevenção e hábitos saudáveis para proteger essa biblioteca cerebral que eu mostrei na analogia. Então, Alzheimer é um processo gradual e a prevenção é fundamental para evitar o avanço do incêndio na biblioteca cerebral. Bons hábitos alimentares, controle do estresse, sono de qualidade, uso de óleos essenciais e equilíbrio hormonal são essenciais para manter a saúde cerebral. E a conexão social, o suporte familiar, o profissional desempenha um papel importante na proteção das memórias e identidade do indivíduo. O papel dos hormônios bioidênticos e da dieta FMD na modulação cerebral. A modulação com hormônios bioidênticos pode restaurar a vitalidade cerebral, especialmente em mulheres após a menopausa, devido
aquela do estrogênio, mas não só estrogênio, progesterona, testosterona, dihidroepiandrosterona. E aí, esses trabalhos aqui mostram, por exemplo, os hormônios bioidênticos no Alzheimer, o que eles vão fazer. Então, o 17-beta-estradiol, que é um dos estrogênios, estimula a expressão do BDNF, aumenta a densidade das espinhas dendríticas no hipocampo, favorecendo a formação de novas sinapses, melhora a transmissão colinérgica da acetilcolina, fundamental para a memória, modula a função mitocondrial, reduz o estresse oxidativo, benefício do Alzheimer, protege a estrutura e função do hipocampo, prevenindo a atrofia cerebral, melhora a memória verbal e aprendizado, reduz o risco de Alzheimer quando iniciado precocemente na menopausa. Progesterona modula o sistema GABAérgico, promovendo efeito calmante e ansiolítico, reduz neuroinflamação. Aí o que vai fazer no Alzheimer? Reduz a agitação, ansiedade e distúrbio do sono, previne a perda da mielina, protegendo a comunicação neural, e apoia a estabilidade emocional. Esse trabalho aqui. A testosterona, deixa eu colocar os benefícios, melhora a cognição espacial e desempenho em tarefas executivas, reduz a apatia e perda de interesse, promove energia mental, clareza e disposição. A melatonina promove sono reparador e restauração da função cerebral, acelera a remoção da beta-amiloide, reduz neuroinflamação, estresse oxidativo e morte neuronal programada, que é a apoptose. E o DEA, que é dihidroepiandrosterona, ele melhora a função sináptica emocional, ânimo, motivação, prazer, protege contra a atrofia do hipocampo e alterações frontotemporais. Ele é um antioxidante poderoso, é útil especialmente em idosos com depressão hormonal severa. Perfeito? Então, os hormônios bioidênticos aqui no Alzheimer. A dieta FMD, que é uma dieta que ela imita o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente a gente não come nada, né? Durante o jejum. A dieta FMD, você come de forma, só que são alimentos que o efeito fisiológico dele vai ser semelhante a como se você não estivesse comendo. Não está estimulando a insulina, não está estimulando o pâncreas na produção da insulina, então você está deixando o pâncreas descansar. Então, essa é a função da dieta FMD. Então, essa dieta FMD contribui para a redução da inflamação, para a melhora da resistência insulínica e restauração do metabolismo mitocondrial. Essas intervenções integradas auxiliam na manutenção da estrutura e função cerebral, retardando a progressão do Alzheimer. Exercício físico, sono e neurogênios como pilares do cuidado. A prática regular do exercício físico aumenta a produção do BDNF, estimula neurogênios, o nascimento de novos neurônios. O sono profundo ativa o sistema linfático, promovendo a limpeza cerebral e prevenindo o acúmulo de placas beta-amiloide. E o cuidado integrado visa proteger os neurônios, restaurar conexões e manter viva a chama da consciência e da identidade. Lógico, o papel do cuidador, né? Cada memória é valiosa e representa a história única na vida do indivíduo, sendo fundamental protegê-los do avanço do Alzheimer. O cuidador, seja profissional ou familiar, tem um papel de apagar o incêndio, organizar os corredores, proteger os bibliotecários do cérebro. Então, manter viva a chama da consciência é um ato de amor, dedicação e respeito à história de cada pessoa afetada pela doença. Então, a gente vai chegar aqui nas sinergias. Deixa eu ver aqui as dúvidas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Lynn Zimmerman, minha melatonina, exercício físico, suplementação, alguns óleos essenciais. Tenho 50 anos e durmo muito bem. Claro, com o estilo de vida físico e emocional adequados para o meu momento atual. Perfeito. Lynn, estou falando no seu caso. Acredito em tudo que você esteja falando. Tem pessoas que dormem muito bem, mas não é um sono revigorante. Por que isso acontece? A melatonina, ela é produzida pela glândula pineal, tem a transformação da serotonina na melatonina também à noite. Então, a melatonina, ela, quando escurece, ela começa a ser produzida. A melatonina sobe.
ela vai subindo, um dos efeitos colaterais dela é te dar sono. É um efeito colateral da melatonina, que você produz normalmente. Só que tem pessoas que dormem quando essa melatonina está começando a subir, só que essa melatonina, ela não vai até lá em cima formar o platô que ela tem que formar. E aí, se não forma aquele platô de 3 horas, dentro do ciclo fisiológico da melatonina, ali à noite, essa pessoa pode dormir a noite toda que ela não vai acordar revigorada. Isso acontece, sabe com o quê? Com as medicações para dormir. Essas medicações para dormir, elas te fazem dormir, mas não faz com que haja essa curva fisiológica da melatonina, de forma que você não está varrendo os seus radicais livres quando você toma esses ansiolíticos, essas medicações psicotrópicas, psicoativas para dormir. Então, você não está tendo um sono revigorante. E aí, os efeitos vão ser devastadores. Então, você tem que, se está faltando melatonina, você tem que fazer reposição de melatonina. Como é que eu sei que eu não estou, apesar de dormir a noite toda, durmo 8 horas, 10 horas, mas se você acorda cansado, se você acorda no dia seguinte, não tem energia, está cansado, provavelmente seu sono não foi revigorante, tá? E a gente tem que entender que a melatonina vai caindo. Nos 50 anos aqui, por exemplo, da Lin, ela já tem só 30% da melatonina que ela tinha quando tinha 30 anos de idade, tá? Pode ser que a melatonina dela caiu mais tranquilamente, que ela tenha muito mais do que 30%, algumas pessoas, isso pode acontecer, tá? Como pode estar ocorrendo com a Lin. Mas, na maioria das pessoas, a melatonina já está lá embaixo. Aí a gente tem que fazer a reposição da melatonina. Agora, existem vários tipos de melatonina. E nós temos aquela melatonina que dá um pico logo para você dormir. Tem pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, aí coloca aquela sublingual que vai dar aquele pico de melatonina, só que depois ela cai. E aí, ela não forma esse platô que eu estou falando agora. Então, a que forma o platô, ela é chamada slow release, tá? Então, essa melatonina é que forma esse platô e mantém o sistema linfático ativado, lógico, porque está formando o platô, aquele platô de 3 horas, e está estimulando ali o seu sistema linfático a varrer aquelas porcarias ali do seu cérebro. Perfeito? O Adriana Lopes está perguntando qual óleo para aumentar a melatonina, seria lavanda. Então, os óleos que teoricamente aumentam a melatonina são aqueles que aumentam a serotonina. Porque quanto mais serotonina você tem, essa serotonina à noite vai ser transformada em melatonina. Quais são os óleos essenciais que aumentam a serotonina? A lavanda é uma delas, o ylang-ylang é outra delas, a bergamota é outra delas. Quando eu digo que você tem que fazer a higiene do sono quando você acorda e não quando você vai dormir, é por isso. Porque o pico da serotonina, o pico é de manhã, é junto com o cortisol. Então, você acordou lá 6 horas, 7 horas da manhã, vai ter o pico da serotonina. Então, quanto maior esse pico da serotonina, mais serotonina formada, mais essa serotonina à noite vai ser transformada em melatonina, tá? Então, de manhã, você já pode usar alguns óleos essenciais para estimular a serotonina. Mas eu não vou usar a lavanda porque eu estou querendo energia, eu estou querendo acordar disposto, tal, então posso usar uma bergamota aqui para me motivar, né? Você usa lá a sua bergamota ali de manhã, logo que você acorda, tá bom? Então, uma dica em relação à melatonina seria isso aqui. Deixa eu ver outras dúvidas. Doutora Isabel as gravações são colocadas na Escola Vida Aromática semanalmente. Isso, perfeito. Então, as pessoas que estão na Escola Vida Aromática
elas recebem essas gravações e também o e-bookzinho, tá? A Isabel está perguntando uma aula com dieta para pessoas que tenham perdido muito peso, né? O que aconteceu comigo, sim, podemos sim marcar. Normalmente, pessoas que perdem muito peso, elas têm uma desnutrição por falta de absorção, tá? Então, por falta de absorção de gordura, por falta de absorção de proteínas, falta de absorção de vitaminas e minerais, por uma vesícula ineficiente, ali uma vesícula preguiçosa que não manda bile da forma adequada e não quebra aquela gordura para ser absorvida. A gente precisa muito de gordura, gente. Nosso cérebro é 85% de gordura e água. Então, a gente precisa, as nossas membranas são feitas de gordura, então a gente precisa muito de gordura. E aí, se você não está absorvendo gordura, você vai ficar desnutrido. E dentro dessas gorduras, tem vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, perfeito? Eu durmo muito mal, tenho ansiedade, também aromaterapia, ansiedade TDAH, infelizmente, alguns casos de Alzheimer na família, preciso muito dessas dicas. Então, vamos lá para sinergia? Vamos para a sinergia? Então, vou dar essa dica aqui da sinergia. Olha só, gente. Sinergia aromática. Então, não é só os óleos essenciais, tá bom? Os óleos essenciais são ferramentas poderosas aí para ajudar no Alzheimer, poderosas mesmo. Mas, como eu falei, se você está precisando de hormônios, reposição hormonal, se você está precisando desinflamar ali o seu corpo, vencer a resistência à insulina, se você tem que dar um descanso para o seu pâncreas, então o tipo de dieta que você está fazendo é extremamente importante. Os óleos essenciais aqui vão ajudar muito aí no processo inflamatório, também para vencer essa resistência à insulina, para melhorar o intestino, para você conseguir diminuir a inflamação crônica. Então, vamos entender aqui a sinergia aromática. Sinergia aromática para o Alzheimer. Então, qual é o objetivo? Toda sinergia tem que ter um objetivo. Então, eu quero melhorar o suporte cognitivo, reduzir o estresse oxidativo lá no cérebro, aí com isso melhorar a memória e o foco, além de auxiliar no equilíbrio emocional de pacientes com Alzheimer. Qual sinergia que eu vou usar? O óleo essencial central vai ser o alecrim quimotivo cineol. Como a gente viu lá, ele estimula a memória, melhora a cognição, rico em 8 cineol, aumenta a concentração, apoia o sistema nervoso central e ainda diminui a atividade da acetilcolinesterase, como a gente viu, né? O potenciador, hortelã-pimenta, a gente viu também que ele melhora a oxigenação cerebral, aumenta o estado de alerta, potencializa os efeitos neuroprotetores do alecrim. O harmonizante, o olíbano, o frankincense. Por quê? Reduz o estresse oxidativo no cérebro, promove equilíbrio emocional e auxilia na regeneração celular. E o adicional, o limão siciliano ou limão comum. Ele detoxifica o organismo, promove clareza mental, leva mais oxigênio para o cérebro, né? Melhora a circulação cerebral, auxilia na digestão, melhora a biodisponibilidade de nutrientes que são essenciais para o cérebro. Então, o limão é esse aqui. Alecrim, hortelã-pimenta, olíbano e limão. A gente, inicialmente, qual que eu posso fazer? Faz todos. Tópico, ingestão, difusor, banho aromático, tá? Uso tópico. Como é que você vai preparar? Um frasco âmbar de 10 ml. Vai pegar 3 gotas de alecrim, 2 gotas de... Ah, mas doutor, eu tenho pressão alta. Troca pelo eucalipto ou pela copaíba, né? A copaíba aqui como central seria fantástico também. 2 gotas de hortelã-pimenta, 2 gotas de olíbano e 3 gotas de limão. Aí você primeiro colocou os óleos essenciais e enche com óleo carreador, como óleo de coco fracionado, outro da sua escolha. E aí você vai massagear suavemente as têmporas, a nuca e os pulsos 2 vezes ao dia e aplicar ao longo da coluna vertebral antes de dormir, para promover relaxamento e regeneração. Então, 3 gotas de hortelã-pimenta, de alecrim ou eucalipto ou copaíba, 2 gotas de hortelã-pimenta,
2 de olíbano, 3 de limão. Esse é o uso tópico. Ingestão, como é que a gente vai fazer? Como preparar? Cápsulas gastroresistentes número 0, vai abrir a cápsula. Onde é que eu compro essa cápsula, doutor? Pela internet você pode comprar no Mercado Livre, pode comprar em farmácia de manipulação, ou pessoas que vendem aí nas redes sociais, né? Uma gota de alecrim, uma gota de limão, uma gota de copaíba. E aí você completa com óleo de coco de cozinha ou azeite de oliva extra virgem. Então, preparou, colocou lá na cápsula, fechou a cápsula, encheu com óleo de coco de cozinha, por exemplo, fechou a cápsula, vai tomar uma cápsula antes do café da manhã e antes do almoço. Benefício, suporte à memória, energia e detox. No difusor, você vai pegar um difusor, vai colocar água, dependendo do tamanho do difusor, a quantidade de água depende do tamanho do difusor. Colocou lá no limite, colocou a água, coloca 2 gotas de alecrim, ou eucalipto ou copaíba, 2 gotas de hortelã-pimenta, 2 de olíbano e 2 de limão. E aí você usa durante o dia para aumentar o foco e a cognição aqui no difusor. Você pode fazer um banho aromático. Então, banho aromático, se você tiver banheiro, você enche a banheira de água morna e vai colocar 2 xícaras de sais de Epsom. Se você não tiver banheira, você vai pegar uma bacia, pode fazer imersão dos pés, mas pode fazer um banho também. Durante o banho ali no chuveiro, você desliga o chuveiro, coloca essa água morna nessa bacia, vai colocar 1 xícara de sais de Epsom. Aí mistura bem. Depois coloca os óleos essenciais, aí mistura bem também. Joga essa bacia no seu corpo, ali, deixa lá 15 minutos, depois toma seu banho normal. E aí, nessa bacia, ou então na água morna da banheira, você vai colocar 3 gotas de alecrim ou eucalipto ou copaíba, 2 gotas de hortelã-pimenta, 2 de olíbano, 3 de limão. Aí vai relaxar, detoxificar, promove equilíbrio emocional. Perfeito? Então, na água morna da banheira, são 2 xícaras de sais de Epsom. Sais de Epsom é o sal amargo ou sais de magnésio, que também vai te relaxar bastante. Perfeito? E por que essa sinergia funciona? O alecrim, que é o central, estimula a memória e a concentração com efeito comprovado na melhora da função cognitiva. O hortelã-pimenta, que é potenciador, aumenta a circulação e a oxigenação cerebral, reforçando os benefícios do alecrim. O olíbano atua como neuroprotetor, reduz o estresse oxidativo comum em condições neurodegenerativas. E o limão oferece um efeito detoxificante e refrescante, melhorando a disposição e a clareza mental. Essa combinação integra estímulo cognitivo, relaxamento e proteção antioxidante para auxiliar no cuidado de pacientes com Alzheimer. Então, gente, vocês viram aqui que tem várias frentes para a gente cuidar aqui, os cuidados que a gente tem que ter com o paciente com Alzheimer. E aí, por isso que eu quero, em uma aula aqui muito rápida, não dá para a gente explicar tudo, como é que faz para tudo. Por isso, eu quero convidar vocês para o workshop que vai começar sábado e domingo agora. Então, vai ser 2 dias, que é o Longa Vida com óleos essenciais, hormônios bioidênticos e a dieta FMD. Então, nesse workshop, eu vou explicar como faz a dieta FMD, que aí vocês vão utilizar não só para Alzheimer, mas para várias situações. Se a gente está pensando em longevidade cerebral, como é que a gente vai utilizar os hormônios bioidênticos, como é que a gente vai usar os óleos essenciais, de forma que a gente consiga não só ajudar a gente a se prevenir contra o Alzheimer, mas também ajudar as pessoas que estão com Alzheimer e as pessoas que também querem se prevenir. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter um entendimento profundo, uma imersão que vai ser 2 dias, manhã e tarde, que vai ser sábado e domingo, manhã e tarde, e ainda vocês vão ter vários materiais que vocês vão receber nesse workshop. Então, quero convidar vocês para esse workshop, que vai ser, eu acho, extremamente transformador
para todo mundo, porque vai ter a oportunidade que até pessoas que não são profissionais de saúde, pessoas que são advogados, são professores de matemática, são, não sei, qualquer profissão aí, vocês vão ter a oportunidade de entender o que que vocês vão fazer e orientar pessoas a terem um cérebro longevo, né? Um cérebro com longevidade, perfeito? E não só o cérebro. O coração, então a gente vai falar de coração, a gente vai falar o que que você tem que fazer para ter uma longevidade saudável, perfeito? Então, esse workshop, que é o workshop Vida Longa e Saudável, com os óleos essenciais, hormônios bioidênticos e a dieta FMD também aqui, vai acontecer sábado, dia 12, e domingo, dia 13, das 9h30 às 17 horas. Olha só, então é um evento online ao vivo na plataforma Zoom. Então, o que é esse workshop? É um workshop prático, online, né? Você vai descobrir como ter vida saudável, com menos medicamentos, se livrando de doenças de maneira 100% natural, através da medicina, os óleos essenciais, hormônios bioidênticos. O que você vai aprender lá? Os princípios da medicina integrativa para ter uma vida mais saudável, hábitos que vão transformar a sua saúde, te deixar mais longevo, como diminuir a ingestão de remédios que grande parte desses remédios você não precisaria estar usando, como utilizar óleos essenciais no seu dia a dia para ser mais saudável, como utilizar os óleos essenciais para aliviar sintomas de doenças no seu corpo, não só sintomas, mas agir na causa raiz dos problemas que estão levando a essas doenças, como ter uma rotina que vai te fazer viver muito mais. O que são os hormônios bioidênticos? Então, vocês vão aprender, se vocês não estão fazendo reposição de hormônios bioidênticos, passaram ali os seus 35 anos, não estão fazendo a reposição, então vocês vão entender quais são as indicações para fazer os hormônios bioidênticos, quem que pode, quem que não pode, por que você deveria estar fazendo a reposição dos hormônios bioidênticos e entender a diferença de hormônios bioidênticos para esses hormônios de farmácia, que de hormônios não tem nada, eles são medicamentos com ação hormonal, com todos os seus efeitos colaterais. Então, vocês vão descobrir o que são os hormônios bioidênticos e se deveriam ou não estar fazendo a reposição. Os benefícios dos hormônios bioidênticos para a sua saúde, como utilizar os hormônios bioidênticos com segurança, qual a diferença de hormônios bioidênticos e remédios com ação hormonal e muito, muito mais aqui. Então, nós já tivemos no workshop aqui várias pessoas aqui, são vários depoimentos de pessoas que fizeram o workshop e saíram de lá transformadas esse workshop. É isso que eu quero que vocês também tenham essa transformação, a transformação que essas pessoas tiveram, e depois que são transformados, não tem um caminho de volta, porque vocês vão entender o caminho da saúde. Não tem caminho de volta, estou falando sério. Vocês não imaginam o que é isso, tá? Então, ó, foi maravilhoso esse workshop, com os ensinamentos. Então, isso aqui vocês vão, assim como essas pessoas foram transformadas, vocês vão ser transformadas também. Vocês vão ter vários materiais de apoio, gente. Vários materiais. Livro digital Óleos Essenciais para a Libido Feminina, livro digital Ação dos Óleos Essenciais na Saúde Vaginal, livro digital Benefícios da Progesterona na Saúde da Mulher, livro digital Criação de Blends de Óleos Essenciais para a Saúde Intestinal, Forma de Administração dos Óleos Essenciais. Então, esse workshop é para pessoas que ainda estão começando, então a gente vai falar de coisas mais básicas, mas também vai avançando de forma que no domingo a gente vai crescendo o nosso conhecimento, de forma que domingo à tarde vocês tenham um conhecimento amplo sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Acesse ao workshop via Zoom nos dias 12 e 13 de julho, das 9h30 às 17 horas, nesses 2 dias. Receita de blend de óleos essenciais para alívio da menopausa, e o material do próprio workshop, que é o material que você vai receber para fazer o acompanhamento ali do workshop. E mais vários outros, fase folicular do ciclo menstrual, como é que a gente vai usar os óleos essenciais, o estrogênio na saúde da mulher, como é que vai fazer, benefícios da progesterona na saúde da mulher, fisiologia hormonal na saúde da mulher, são vários materiais. Então, como é que é o cronograma desse workshop, que eu tenho certeza que vocês estarão aqui no dia 12 e 13 de julho, para serem transformadas, para nunca mais voltarem no caminho que a maioria de vocês está, tá?
é o caminho do desconhecimento, é o caminho de que qualquer médico pode manipular e fazer o que quiser com vocês. Não só médico, nutricionista, todo mundo pode manipular, porque quem não tem conhecimento, qualquer caminho serve, não é assim? Então, vocês vão ter um caminho sem volta, e é isso que eu quero nesse workshop. Às 9h30 é o início, 12 horas temos um horário para o almoço, 14 a gente retorna, e às 17h30 o encerramento, tá? Então, são 16 horas de conteúdo, mais experiência ao vivo. Recapitulando, acesso ao workshop ao vivo no Zoom, no dia 12 de julho, 9h30 às 17h, dia 13 de julho, das 9h30 às 17h, acesso ao método completo para ter uma vida saudável e viver muito mais de forma natural e longe de remédios, materiais complementares exclusivos, livros exclusivos, sessão de tira dúvidas. Comigo, tudo isso além desse livro, Estratégia de Medicina Aromática no Intestino. Então, você vai receber isso aqui de graça entrando no workshop. Quem se inscreveu no workshop, esse livro, o valor dele é R$ 97,00, você vai receber de graça. Então, olha só, o valor desse livro aqui é R$ 97,00. Tem os 2 dias de imersão, que normalmente as imersões do workshop, o valor é R$ 937,00, varia isso aqui, fora os materiais, tudo isso você vai ter acesso por R$ 42,00, tá bom? Esse valor está encerrando hoje, o valor desse R$ 42,00, hoje, à meia-noite, está encerrando, às 11h59 já não vai ser mais esse valor. E aí, como é que você pode entrar aqui? Você pode entrar por esse QR Code ou pelo link que vai ser colocado aqui para vocês, tá bom? Então, não deixem de participar. Olha só, esse valor de R$ 42,00 vai dar acesso a quê? A aula ao vivo. Então, a Miriam Portela, quero comprar. Seja bem-vinda, Miriam. Então, vai dar... Obrigado, Tamay Aromaterapia. Então, esse valor, R$ 42,00, você tem que estar ao vivo, tá? Tem que assistir ao vivo. Por quê? Não vai ter aula gravada. Ah, mas eu quero a aula gravada. Quando você acessa esse link que está sendo mostrado para vocês aqui no chat, tem a opção de comprar o ao vivo e o gravado, tá? O valor gravado é R$ 197,00, o que vale muito a pena, gente. Vale muito a pena você ter... Vai ficar 2 anos com gravado, porque esse workshop tem muitas informações extremamente preciosas para a vida de vocês. E aí, quando você comprar somente o ao vivo, você tem que estar ao vivo assistindo os 2 dias. Quem comprar o ao vivo, como é que vai receber os materiais? Você precisa estar ao vivo, porque sábado de manhã vai ser dada uma palavra-chave para você receber os materiais do sábado de manhã. Sábado à tarde, você vai receber outra palavra-chave para pegar os materiais do sábado à tarde, assim como no domingo de manhã, domingo à tarde, tá bom? Então, esse workshop aqui, eu digo para vocês, ele vai transformar a vida de vocês de forma que nunca mais vocês vão querer estar no ponto onde a maioria de vocês está agora. Isso eu garanto para vocês, isso eu garanto. No final do workshop lá, vocês me digam lá, no domingo à tarde. É verdade isso que você me disse. É verdade, porque a forma que eu entrei aqui, eu não entendo como é que eu era desse jeito, ou como ninguém conseguiu me transformar desse jeito. Então, a forma que eu era antes desse workshop é uma forma que eu nunca mais quero estar. Isso por R$ 42,00, gente. Tá bom? Ô, Armindo, obrigadão. Ó, a Rosângela já se inscreveu. Seja bem-vinda, Rosângela. Deixa eu ver alguma dúvida aqui. Ô, Rosa Vieira, obrigado. Gratidão por esta aula maravilhosa. Ó, se essa aula aqui foram poucos minutos aqui, vocês tiveram, pelo menos explodiu a cabeça de vocês ali,
Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí ficou assim, nossa, eu não sabia disso, eu preciso saber mais. Imagine, nesse sábado agora e domingo agora, perfeito? Ó, Lidiane Pacheco, a mudança é inevitável, me trato e trato pacientes com óleos essenciais, o resultado está fazendo a diferença de todos. Lidiane, nossa aluna aqui querida. Obrigado, Lidiane. Perfeito. Ó, a Elisa já está dentro, já se inscreveu. A Lidiane também, Pacheco, já disse que estarei lá. Então, sejam bem-vindas. Elisa, seja bem-vinda. Lidiane Pacheco está dizendo que precisa saber muito mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do Alzheimer. E uma outra coisa, quem se inscrever agora também vai ganhar a gravação dessa aula de hoje sobre Alzheimer e o e-book que vai ser colocado para vocês com as informações da aula de hoje, tá? Inclusive com a sinergia, com tudo ali bonitinho, explicadinho para vocês. Perfeito? A Denise já me inscrevi, seja bem-vinda. Perfeito. Então é isto. Gente, não deixem, se você não conseguir se inscrever agora, lá nos grupos de WhatsApp vão ser colocados os links também, e também no link da bio lá do Instagram. Perfeito? A Esther Santoles que vale a pena comprar a gravação, vale mesmo, gente, vale mesmo. Ainda mais porque no dia, se você... o que acontece nos workshops? As pessoas não compram a gravação, aí querem comprar no dia, porque vão vendo o tanto de informação preciosa, que tem um monte de informação valiosa, na verdade, extremamente valiosa, que vocês vão recebendo. Eu não posso viver sem essas informações, quero comprar a gravação. Só que depois que começa o workshop, não vende mais a gravação. Então, vale a pena comprar essa gravação agora, tá? Perfeito? A Carmen Campos, seja bem-vinda. A Escobar TV, seja bem-vinda. Perfeito. A Rosane Ferreira, palavra-chave de hoje. Rosemar Brito, já me inscrevi, comprei também a gravação. Seja bem-vinda, Rosemar. Perfeito. Então é isso, gente. Ó, Maria Fernanda também já me inscrevi. Lembrando que hoje, às 11h59, esse valor já não vai ser mais esse valor, tá, gente? Vai aumentar este valor ali. Então, obrigado mesmo. Ó, Miriam Portela aqui, já fiz minha compra, seja bem-vinda, Miriam. Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus, e a gente vai se ver nesse sábado e domingo aí, com muita coisa aí que eu amo falar, porque eu sei que são coisas que transformam nossa saúde e nos faz ter um envelhecimento com qualidade de vida. Eu acho que é só o que importa, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até sábado, domingo.